Olá, vou gravar esse vídeo aqui para não esquecer, né? Em Salmos capítulo 90, versículo 12, diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. E hoje eu tava falando com meu marido, né? Eu tava refletindo sobre esse versículo de repente, né? Comecei a refletir agora. Eu tô refletindo já algumas coisas na Bíblia, né? Sobre algumas coisas. E aí eu pensei, nossa, eu nunca parei para contar meus dias, né, literalmente, quantos dias que eu tenho. Aí meu marido fez as contas, agora em pouco, né, que eu já quis gravar um vídeo. E deu cerca de 13.745 dias. E ele falou, é porque eu não coloquei na inteligência artificial, né, IA, senão ia dar exatamente, né, aproximadamente, né. Mas provavelmente deve estar certo, porque meu marido é economista, estatístico, ele entende matemática, né. E eu nasci em 25 de fevereiro de 88. Eu tô pensando, meu pai, já vivi mais de 13 mil dias. 13 mil dias, 745. E o que isso quer dizer? Porque, como a palavra de Deus diz, né? A gente vai dar conta pra Deus, né? Do que, como a gente viveu a nossa vida. E fora do Brasil, né? A gente passa por tantas situações, né? Tantas situações e... hoje aconteceu algumas situações comigo, né? Por exemplo, situação boba, né? Fui ao mercado e eu fui num mercado que é americano, né? E as pessoas falam inglês. Eu nem sabia que pra comprar lá tem que ser membro. Nem vou falar a, a marca tal, porque as pessoas vão saber quem é, não quero ficar divulgando, enfim. Aí, enfim, a pessoa que me atendeu super bem, só que meu inglês não é muito bom. Eu falo sueco fluente, porém inglês não é. Aí o rapaz tava falando comigo e eu não tava conseguindo entender. E aí tinha um casal de sueco, né, que foi me dar resposta, mas me deu uma resposta bem ríspida, assim, né? E aí eu já fiquei pensando, ai, que povo arrogante, blá, 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 com um monte de coisa na minha cabeça, né? Aí depois eu fiquei pensando, né, quantas vezes eu também fui arrogante com as pessoas, né? E, sei lá, fiquei pensando sobre isso, porque, nossa, eu fico irada muito facilmente, tô tentando lutar contra isso, né? E também me ofendo facilmente. E é uma luta, porque às vezes eu tô do nada, acho que isso acontece com todo mundo, né? Que são as tentações, que falam, né? Eu tô, tipo, lavando uma louça, aí veio, sei lá, um pensamento de algo que aconteceu não sei quantos anos atrás, ou até recentemente com alguém que falou alguma palavra, alguma coisa que eu não gostei, ou me fez eu passar por algum tipo de constrangimento, né? Que ninguém gosta de ser constrangido. E aí eu já começo a pensar, ai. E começo a pensar assim, ficava chateada. Eu falei, meu Deus, abençoa essa pessoa, mas eu não quero pensar nisso. Daqui a pouco vem de novo. Mesmo pensamento, sabe? Repetitivos, assim. São tentações, né? E aí, aconteceu esse tipo de pensamento, às vezes acontecem tanto, que hoje no final do dia eu pensei, meu Deus, olha como que o inimigo ele engana a gente. Ele quer ficar distraindo a gente pra gente ficar pensando em coisas inúteis ou em pessoas que nem estão pensando na gente. E a gente fica gastando tempo precioso da nossa vida em vez de ajudar o próximo, fazer coisas úteis, né? E um dia, a gente vai prestar contas disso, né? Mas, claro, né? Falando assim, parece que eu não faço nada da minha vida, eu faço muita coisa, eu cuido do meu filho. Eu faço inúmeras coisas que eu não vou ficar falando aqui, que eu não quero ficar falando muito da minha vida pessoal, mas eu faço muita coisa. Mas, mesmo assim, a minha mente não para, né? Que eu tenho a mente muito, assim... Eu tenho muitas ideias, sou muito criativa, tenho muitas, assim, pensamentos. Meu pensamento tá o tempo todo assim, né? Cada pessoa tem um jeito, né? Cada pessoa tem gente que é mais tranquila, tal, é mais focada, foca numa coisa, e eu penso em várias coisas ao mesmo tempo, sobre vários assuntos, etc e tal. Eu acho que alguém ia falar que eu tenho déficit de atenção, né? Eu não sei se eu tenho isso. Mas, enfim. E aí eu fico, caraca, por que que eu fico pensando isso? Só que aí eu só vou pensar nessas coisas que eu pensei, que besteira à noite, que agora é noite. Quer dizer, eu passei metade do meu dia pensando um monte de coisa inútil. E depois eu penso, perdi meu dia, mais um dia da minha vida. Quando que eu vou ter essa sabedoria que fala aqui, né? Salmos, capítulo 90, versículo 12, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. E assim, eu tava até falando com o meu marido, né? Que eu acho que não é todo mundo, não sei, né? Se. Eu creio que Deus é soberano, né? E ele sabe quem vai ser rico, quem vai ser pobre, etc e tal. Mas aí que eu tava pensando, eu tava vendo também um programa no YouTube, né? De uma pessoa bem rica, né? E falando com algumas pessoas que não eram. E aí eu falei, nossa, é difícil, né? Não são poucas as pessoas que conseguem chegar a ser milionários, trilionários. Aí eu penso assim, é claro que, né, que muita pessoa esforçou e tal, mas eu acredito que Deus sabe, né? Eu fico pensando, eu acredito que Deus que determina o que cada um de nós vamos ser. Mas o importante é independente se a gente é rico, se a gente é pobre.
Eu acho que a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Quando a gente fica vivendo, cobiçando, ficar pensando só no dinheiro, a gente tá servindo a mamon, né? Se isso vira assim demais, só penso naquilo, tô servindo a mamon. E eu também vi essas coisas, esses dias, uma reportagem também, uma entrevista, né? De que uma pessoa, né? Eu não conheço a vida dessa pessoa e tal, mas é uma pessoa que é missionária e tal. E eu vi um comentário de uma pessoa falando assim, eu trabalhei nesse ministério do tal fulano, não sei se é verdade, tá? E ela falou assim, e as pessoas eram excluídas porque tinha que, quem orasse mais de 6 horas era colocado num lugar diferenciado, quem orasse só 1 hora já era né? Tipo, da ralé, pelo que eu entendi, né? Eu pensei, meu, que absurdo. Se a pessoa, não importa se a pessoa ora 1 hora, ora 6, é muita coisa, né? 1 hora também é muita coisa de oração. E agora, se a pessoa ora 6 horas só pra estar próximo dessa pessoa, que é a Bambambam, tal, sei lá, popstar, não sei, não conheço, pode ser que seja, né? Desse jeito, isso tá sendo religiosidade. Então, o que vai valer essa oração dessa pessoa, não é? Porque a oração, Deus fala, entra no seu quarto, né, e fecha a porta e no secreto eu vou te ouvir. Não tô julgando porque eu não sei quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira, mas eu vejo muito isso, né, no mundo, né? E eu tô numa igreja agora, uma igrejinha, que, nossa, que é uma benção, pra glória do Senhor Jesus. Nem ia falar da minha igreja, porque eu já entrei em uma outra que foi uma benção também. Acabei saindo, eu falei, eu não vou mais falar da igreja, porque eu tô numa igreja boa. E não é porque aconteceu alguma coisa que eu saí, não. É porque às vezes a nossa vida aqui, assim, a gente muda muito, né? Enfim. E agora que eu tô em outra cidade, etc e tal, tô nessa igreja. E assim, não tem pastor nessa igreja. É muito legal. E na outra igreja tinha pastor, mas era muito legal também a forma como que era feito, né? E o grupo de oração. Só que essa é muito melhor ainda, porque assim, não tem pastor, e não tem só um líder, mas assim, só pra ver se tá tudo ok, né? Mas ele nem tá indo agora. Então, os irmãozinhos que preparam a oração, tem os senhorzinhos que cantam, mas é uma coisa tão natural, tão íntima com Deus, tão assim maravilhosa, sabe? Cada vez que eu vou. É tão simples assim. Você vai, por exemplo, no culto de quarta, tem oração, a gente vai, lê a Bíblia, cada um lê, né? A parte aí uma pessoa explica, a outra pessoa pode falar também o que achou, dar o testemunho. Ora, muito simples, mas a gente sai tão cheio da paz de Deus, tão alegre, tão feliz, sabe? E no culto a mesma coisa. Começa com louvor, tem testemunho, quem quiser vai louvar, eles dão oportunidade, sabe? Logo que a gente chegou, eles falaram, se você quer, que bom, tô tão feliz que vocês vieram, que vocês podem ajudar aqui na igreja. Essa é uma humildade, uma assim que eu nunca vi. E ainda por ser aqui nesse país, que eu não costumo nem falar o nome, que eu não quero falar, mas onde eu moro e tal. Porque, certo, aconteceria N coisas comigo aqui. Mas é uma coisa assim que Deus faz surpresas, porque eu já tava desesperançosa, né, um tempo atrás. Será que existe uma igreja bíblica, né? Porque no Brasil já tá difícil. Aqui, então, né, que é uma maioria de pessoas que não acreditam em Deus. Mas quando a gente encontra os irmãos, é uma coisa assim extraordinária. E aí eu penso, Deus tá sendo tão bom comigo em tantas coisas, por que ainda tem esse tipo de pensamento? Por que ainda fico perdendo tempo, né? Tão precioso, tanta coisa pra fazer, tanta gente pra ganhar, almas pra Jesus, tanto evangelismo, tanta coisa. E tanto que eu até saí do outro canal que eu tava, porque eu não quero ficar fazendo vídeo porque eu quero aplauso, eu não quero que pessoas que me conhecem fiquem vendo meus vídeos. Eu quero realmente fazer vídeos para que pessoas que eu não conheço sejam tocadas de alguma forma, o Espírito Santo leve essa pessoa para esse vídeo. E que seja útil, não pra, sabe, não quero ficar ninguém me bajulando. Ai, parabéns, cara, que bom o seu vídeo. Não quero esse tipo de coisa, né? Que toda honra e toda glória sejam de fato dadas a Deus, né? Porque o nosso coração é enganoso, o meu coração é enganoso, eu tenho que tomar muito cuidado com o negócio de elogio, né? E eu já caí tanto por causa do orgulho, sabe? Muitas e muitas vezes, foi uma vez só, não. Então, Deus me livre que o orgulho não venha mais dominar meu coração, nem inveja. Porque às vezes a gente tem mania também de falar, né? Ai, fulano tem inveja de mim. E ultimamente eu tô percebendo que muitas das pessoas que falam, ai, essa fulano, não sei o que, tem inveja. A Bíblia não fala que o que a boca fala é que o coração tá cheio? Então, quando a pessoa fica falando muito que o outro tá com inveja, a gente tem que também tomar cuidado. Será que não é a pessoa que tá com inveja? Eu também. Tinha essa mania, né? E às vezes eu tenho esse pensamento, né? Fulano, não sei, invejoso. Só que aí eu penso, meu Deus, será que não é eu que tô com inveja? A gente tem que vigiar, porque é tão fácil falar do outro, né? Então, tem até um rapaz que ele falava, como é que ele falava? Quem tá dentro da pintura não vê a moldura. Uma coisa assim, né? Quem tá do quadro, né? Da pintura não dá pra ver as coisas de fora, né? E é verdade isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente julga demais o outro, critica demais o outro. São coisas que tá dentro da gente. E a gente pensa que só o outro tem inveja.
A gente tem que vigiar, porque às vezes a inveja é uma coisa tão boba, né? E a gente não sabe. Então tem tantos pecadinhos, né? Que pro outro é um pecadão, mas o nosso, isso é uma falha de caráter, uma falhinha. Falha de caráter, a gente tem que lutar, né? Contra o nosso pecado. Então, eu fiz esse vídeo agora pra gente, e principalmente pra mim, refletir, porque esse canal agora é novo, eu quase não tenho seguidor mesmo. E eu tô fazendo esse vídeo pra eu não esquecer que eu realmente, eu quero vir daqui a alguns anos olhar pra esse vídeo e ver o que Deus fez na minha vida, porque eu não quero viver mais pra mim, sabe? Eu quero viver realmente pra glória de Deus e eu sei que eu sou falha, eu sou pecadora, eu tenho que olhar pra Ele. E as distrações são tantas. Falando isso, eu tô lendo um livro muito interessante, que é do C.S. Lewis, que é... Deixa eu tentar pegar aqui o livro pra mostrar, que até... Como que é? Esse aqui, ó. Cartas de um Diabo a seu aprendiz. O que que fala esse livro? É como se fosse o inimigo mesmo, né? Aí o autor, né? Que é cristão, gente, pelo amor de Deus. É cristão, falando das artimanhas do inimigo. Como que ele usa, né? Pra enganar a gente, né? Mas mesmo lendo o livro, a gente cai, né? A gente cai nas besteiras. Então, a gente tem que estar vigiando, porque ele fica usando a tentação, né? Igual tem um pregador, uma vez que eu vi ele falando assim, que o inimigo é igual aquele comercial que tinha, né? Compre batom. Fica te tentando até você cair naquele pecado, né? Enfim. E é uma luta constante, é uma luta que é cansativa. Às vezes eu falo até, nossa, meu Deus, que cansativo. Ainda bem que a gente tem o Espírito Santo, né? Pra nos consolar e pra nos renovar nossas forças. Mas não é fácil, viu? Ainda mais aqui na Europa, meu pai. Quando a gente fala Europa, né? As pessoas pensam, ai, chiqueza, isso aqui. Mas é uma luta espiritual muito grande, principalmente na mente, né? Tanto que tem muita gente que tem problema psicológico. Nossa, é muita gente. Não, é muita gente com problema psicológico aqui. Eu já tive problemas psicológicos muito sérios. Deus me libertou, por isso que eu tô grudada nele, meu Deus. Depois que ele me curou, não sai de Jesus nunca mais, porque eu sei o que é o negócio ficar feio. Mas enfim, é uma coisa muito séria e a gente não pensa, né? Como que a nossa vida é curta, né? Como que a nossa vida é curta. Por isso que Deus fala pra gente meditar, contar os nossos dias, pra gente ter um entendimento. Porque às vezes a gente vive, né? Fala a gente, né? Vive assim como se esquecesse do amanhã, esquecesse que, né? Porque a gente não tem tantos dias assim, a gente não sabe quanto tempo já viver, né? Porque ultimamente as pessoas, né, quando vivem 100 anos já é muito, né? Antigamente vivia muito mais, né? E olhe lá se chega a 100, né? Tem pessoas que morrem até com 80, 60, 70, 50, né? Tanta gente morrendo super jovem. Só que a gente vive numa loucura, né? De trabalho, cuidar de casa. São muitas, assim, demandas, né? E às vezes a gente não para pra pensar, mesmo que vai pra igreja, que ora, tem comunhão com Deus, as pessoas não param pra pensar muito na morte, né? Isso é um pouco estranho, mas ultimamente eu tenho pensado muito. Tenho pensado muito, não porque eu quero morrer, Deus me livre. Mas, assim, tá preparada, né, pra volta de Cristo. Porque, assim, eu quero muito ser arrebatada, né? Primeiramente, eu quero ser arrebatada. Mas Deus é que sabe, né? Deus é que sabe o nosso último dia. Então, teve até agora, eu lembrei de uma irmã da igreja que disse que a mãe dela, que era bem, assim, tinha uma relação muito próxima com Jesus, né? Ela falou assim Deus falou pra mãe dela, né? Ela disse que ela ia morrer, tipo, no outro dia, às 3 horas da tarde. Ela morreu exatamente, a irmã da igreja que eu vou. Eu falei, nossa, não é... Isso não acontece com todo mundo, né? Mas a pessoa realmente tem que estar próxima com Deus, né? Porque se a pessoa falar pra uma pessoa que tem medo da morte, a pessoa vai ficar com pânico, né? Não vai querer nem dormir. Mas e a gente tem que saber lidar, né? Porque às vezes se a gente tem medo de morrer é porque a gente não tá preparado para ir pro céu. Porque o que é morrer é ir pro Pai, né? Ir pra glória, ir pra encontrar a nossa verdadeira casa, isso e aquilo. Então a gente tem que estar vivendo pensando, não que a gente vai pensando em viver pensando em morrer, não é isso que eu quero dizer. Que eu tô tentando achar as palavras. Viver de uma forma sábia, como a palavra diz, né? Viver assim, pensando, será que eu tô agradando a Jesus? Será que eu tô agradando o Espírito Santo? Porque hoje em dia eu tô tentando assim sair, né? Não sei que nome dizer, mas eu vou tentar dizer, né? O que todo mundo fala, Matrix, porque eu não sei outra palavra, né? Tô tentando sair assim dessa Matrix, porque é uma coisa muito louca, a gente fica fazendo uma vida repetitiva. Às vezes eu fico pensando, como que era alguns anos atrás, milhares, né? Alguns anos, não, muitos anos atrás, tipo, 100 anos atrás, como que as pessoas viviam? É muito diferente, né? Muito diferente. Depois que veio a vida, com certeza era mais difícil, claro que tinha que plantar, não era tudo, né, rápido, mas as pessoas tinham mais comunhão, acredito eu, umas com as outras, conversava e tinha uma vida mais normal até, eu acho, porque hoje em dia é muito celular, até eu, meu Deus, eu tô gravando, acho que eu não sei se foi pra esse canal, né, eu coloquei falando assim,
que eu tô querendo sair do Instagram, né? E aí, eu tô usando uma vez por dia. Nossa, parece que é. Não. É porque antes eu ficava demais no Instagram, toda hora vendo. E agora eu tô uma vez por dia. Mas eu quero chegar uma vez por semana e não ter necessidade. A minha vontade mesmo é de nem usar o celular. Só que é quase que impossível não usar o celular, porque a gente precisa do celular pra tudo, ainda mais eu, que não moro no Brasil. Tem que falar, né? Com algumas pessoas. E pra resolver coisas, meu marido tá trabalhando, tem que falar com ele. Então, são muitas coisas que a gente precisa, né, hoje em dia, só que é muito ruim, porque às vezes eu me sinto muito presa, parece que eu sou escrava, às vezes, do celular. Eu não quero ser escrava, eu não quero que isso aqui me domine, né? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas boas, né? Igual agora tá compartilhando a palavra de Deus, tá ouvindo alguém falando de Deus, me dá um ânimo tão grande, sabe? Quando eu ouço a palavra de Deus. É muito bom, muito bom. Tudo tem que usar com cautela. Só que se eu pudesse, eu não queria usar. Eu queria que o mundo... Só que não tem como mudar o mundo, que o mundo só vai piorar, né? Só que eu tô tentando refletir no sentido assim, deixa eu tentar ver se alguém me entende. Tô tentando assim, eu não quero fazer o que os outros fazem, sabe? Eu quero tentar ser eu mesma. É tão difícil a gente ser nós mesmos hoje em dia, porque hoje em dia é um copiando o outro, né? Em tudo as pessoas estão copiando umas outras, replicando o que os outros fazem, e a gente é muito, como é que fala? Influenciado o tempo todo. É muita influência. E a nossa mente tem sido moldada pela internet, tem sido moldada pelo que a gente ouve, né? Ou na escola, na universidade, no trabalho. E é um repetindo o outro. Por isso é importante a gente ler a Bíblia, eu tenho que ler mais a Bíblia, né? E ver qual é a vontade de Deus, né? Igual como o que eu falei nesse vídeo, né? Não é para todo mundo ser rico e milionário, porque se fosse assim, Deus fazia, né, com que todo mundo fosse rico e milionário. E claro, até mesmo no livro de Daniel, fala que Deus deu sabedoria aos amigos de Daniel, mas a Daniel, ele deu uma sabedoria extra, né? Sabedoria extra, eu não li assim exatamente o que tá escrito agora, né? Tô falando assim. Mas eu acho que é mais ou menos isso que fala, porque Daniel, ele tinha sabedoria também de revelação de sonhos, né? É uma coisa a mais que os outros amigos não tinham. O que eu quero dizer é que nem todo mundo é realmente inteligente, sabe? Essa é a verdade. Por mais que tem gente que estude, a pessoa não é inteligente igual, tipo, um Einstein da vida, que consegue fazer coisas mirabolantes. Não dizendo que você é burro porque você não fez algo grande. Não, não é isso. Mas tem gente que realmente tem uma capacidade mental maior do que a outra, né? E Deus, ele dá dons diferentes para cada um, né? São dons diferentes e tudo é pra glória de Deus, né? Essa é a questão, tudo é pra glória de Deus. E tem muita gente usando dons que não é tendo sucesso naquilo que Deus não quer que a pessoa tenha sucesso. E ao mesmo tempo eu fico pensando, ele é soberano, né? Ele que meio que determina, mas ele também deixa a gente escolher. É um pouco assim, às vezes é complicado de entender, né? Mas o que é mais importante é a gente ser obediente. Obediente à vontade de Deus, obedecer a Deus e querer realmente agradar Ele, ter um coração sincero. Isso também eu queria chegar nessa parte, porque é tão difícil achar pessoas sinceras, né? A gente ser nós mesmos, porque em cada grupo que a gente tá, eu falo por mim mesma, viu? Tem grupos que eu consigo ser eu mesma o tempo todo, sou sincera, sou eu mesma. Mas tem pessoas que eu não consigo ser 100% eu. Não sei, parece que eu me sinto oprimida, afligida, eu fico pensando, ai meu Deus, se eu falar besteira. É igual agora, por exemplo, essa igreja que eu tô indo, eu vou, às vezes, com o cabelo desarrumado, vou, assim, e eu tô tão feliz porque todo mundo é tão simples, todo mundo trata todo mundo igual, sabe? Agora, teve uma época que eu tava indo até no Brasil, numa igreja, e aí eu vi que as irmãs, todas elas usavam aqueles vestidos, assim, bonitos, né? E eu tava assim, depois eu pensei, meu Deus, e eu não tinha amizade na igreja. Falei, será que se eu começar a usar o vestido igual ela, eu vou ter amizade? A loucura da pessoa. Comecei a gastar muito dinheiro com vestido, coisa que nem era do meu estilo, eu nem gostava daquele tipo de roupa só pra tentar me encaixar naquele contexto. Mesmo assim, não fui chamada pra nada, continuei sem fazer amizade. Mas olha só como que a gente é influenciado, tá entendendo? Então, eu não era eu mesmo lá na igreja. Não conseguia ser eu mesma, porque eu não me encaixava naquele lugar. E é ruim quando a gente tá num lugar que a gente tenta ser outra pessoa pra querer se encaixar, né? E hoje em dia é difícil essa sensação. Tem vezes assim com parente, a gente não consegue, porque a gente não tem aquela afinidade, ou quase não vê. Ou as pessoas não entendem, por exemplo, eu só quero falar de Jesus o tempo todo. Tem gente que vai falar, ai, você é fanática, você é isso e aquilo. Então, aí eu penso, o que que eu vou falar com essa pessoa? Eu tenho eu não sou, esse negócio de política assim, eu não sou, tipo, extremista, mas claro que eu tenho minhas convicções, né? Óbvio, né? Sou cristã, claro que eu sou contra abortos, claro que eu sou contra a ideologia de gênero em crianças, claro que eu sou contra a ideologia de gênero, né? Falando assim, em adulto também. Só que assim, quando é adulto, cada um cuida de sua vida, né? Agora, a criança não vai mexer com criança, não. Então, esse tipo de assunto é difícil você falar, porque se você falar com uma pessoa ignorante, a pessoa vai acabar com você, né?
E eu sou muito de ouvir. Esses dias, né, eu peguei um avião com um rapaz que tinha opinião totalmente contrária à minha, mas foi um rapaz tão educado, tão assim, inteligente, que a gente conversou e foi bem legal a conversa, sabe? E eu peguei e falei assim: ah, você come também verdura, né? Ah, já sei, então você é desse lado aí, você é do... E aí eu perguntei pra ele, mas você come só, porque ele era vegetariano, por causa dos animais? Aí ele falou que era do clima. Aí a gente caiu na risada, tá vendo? Foi uma coisa assim espontânea, que eu já falei de assuntos bem assim, sobre vacina, falei coisas bem assim, alfinetadas, que se fosse com outra pessoa, eu ia levar como é que fala? Um chutão, né, do cavalo, é que eu não sei dar efeito aqui no vídeo, senão eu ia levar, né, um coice, e teria acabado o assunto, porque seria uma pessoa ignorante, arrogante, e às vezes é assim. Agora eu fui eu mesma, e ele foi ele mesmo, só que não teve conflito, porque eu soube ouvir ele, e ele também me ouviu, e eu acho assim, a gente tem que saber ouvir as pessoas, mesmo que a gente não concorda, a gente tem que saber, né, respeitar cada um, acredita no que quer, aceita o que quer. Só que é difícil a gente querer colocar a goela abaixo, né, as coisas na cabeça do outro, na vida do outro. E, enfim, eu falei sobre tanta coisa agora. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ser a gente mesmo. E isso eu ouvi na igreja. Se Jesus passou falando, você tem que ser você mesmo, né? E eu só consigo ser eu mesma, eu, Karen, quando eu estou em Cristo, porque eu pertenço ao Espírito Santo. E uma coisa muito interessante que o meu marido falou ontem, que sem querer ele fez uma pregação pra mim. Eu ganhei. Olha só como que Deus é maravilhoso, né? Eu tava com uns probleminhas de saúde. Enfim. E aí, veio o irmão da igreja que não sabe nada da minha vida, nada do problema de saúde. Pegou uns negócios, uns chás de, como que é o nome? De pinho mesmo, sabe aquela árvore de Natal? Acho que é espinheiro selvagem, uma coisa espinheiro selvagem. E trouxe pra mim. Falou assim, vou dar pra vocês aí, que esse chá é bom. E deu só pra gente. Aí eu falei, tá bom, aceitei, vim, fiz o chá, comecei a tomar esse chá. Todos já tá fazendo já pra tomar. Aí, e olha que melhorou muito o problema que eu tava, foi Deus, né? Mas isso é pra outros vídeos. E aí, depois o meu marido falou ontem assim, olha, você tem que tomar logo esse chá, porque já tá saindo as folhinhas, dá pra dizer que eu tô mentindo? Não, vou até mostrar aqui. Já tá saindo as folhinhas, e aí ele pegou e falou assim pra mim, olha só, olha o tamanho das folhinhas. Falou assim, porque se isso aqui não tá grudado na árvore, né, o galho não tá na árvore, ele vai o quê? Morrer. E essa é a verdade. Se nós não estivermos na árvore que é Cristo, nós vamos morrer. É igual o peixinho, né? Se o peixinho não tiver no aquário, que é Deus, que é Cristo, né? Se o peixinho não tiver na água, quer dizer, né? Ele vai morrer, porque ele pertence o quê? À água, né? É a mesma coisa, se eu não tô em Cristo, eu morro emocionalmente, eu morro psicologicamente. Eu não vivo, eu fico uma pessoa assim, morta-viva. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu quero lembrar pra mim mesmo que toda a honra e toda a glória pertence a Jesus. E hoje é o dia 13.745 aproximadamente, segundo meu marido, que eu tenho vivido. E eu quero viver esses dias, todos os meus dias pra glória do Senhor. Eu tô pensando ainda se eu faço um vídeo todos os dias falando sobre os meus dias. Um pouco estranho, né? Mas eu não sei se vai mudar a vida de alguém, mas eu quero fazer coisas que glorifiquem a Deus. Esse é o meu maior desejo, viver de uma forma plena. Agora já deu 23 minutos da minha vida que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Espero que seja útil para a vida das pessoas. Se for útil, você pode compartilhar, mas não tô fazendo isso pra ganhar dinheiro não, tá? Porque o canal que eu fiz pra ganhar dinheiro é um outro, né, que chama Vlog Filha do Leão, até o nome do canal, que não deu em nada também, porque eu não sei fazer canal de YouTube. E o outro, que era o de evangelismo, que eu saí, nem vou falar, porque se tem um monte de gente conhecida, eu não quero mais ficar nem coisa de gente conhecida, não, porque eu não quero ficar, ai, meu Deus do céu. Enfim, enfim. Eu fiz esse vídeo aqui, espero que alguém tenha entendido alguma coisa. E é isso, vamos contar os nossos dias para que a gente alcance sabedoria e venhamos viver para a glória de Deus.